Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, pelas antenas parabólicas, também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. Você pode acompanhar principalmente no portal sba1.com. Lá você tem notícias, tem informações, tem bons negócios, então vai por ali que você vai achar muita coisa boa. sba1.com. Você também nos acompanha pelo Facebook, acompanha o Agricultura BR e todo o canal do boi pela Neo TV no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento, o Agricultura BR é transmitido em rede aberta pela TV Imaculada Conceição, no estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Falo de boi gordo, eu tenho aberto o programa praticamente de maneira diária, essa segunda edição, falando de boi, porque o boi, e por que não dizer a novilha, que está com preço de boi, e também a vaca, que está subindo, spread reduzindo, ele vem com valores bastante acelerados e hoje o Brasil está de olho no valor da pecuária. Isso ocorre porque você tem uma demanda extremamente forte frente à oferta que se tem hoje de gado pronto. Pouca gente tem conseguido acompanhar e oferecer e aproveitar os valores praticados. Mas aquilo que nós falávamos lá há meses, não sei nem quantos meses que a gente vem falando na Agricultura BR, que o confinamento no Brasil era fraquíssimo, teve gente que duvidou, teve até uma empresa privada que falou que teria 6 milhões de cabeças confinadas no Brasil, um valor totalmente fora da realidade que nós temos hoje no país, não chegou nem a 4 milhões, aliás, bem abaixo disso, muito provavelmente bem abaixo disso, o que fez com que o mercado ficasse muito atrativo para quem tem gado pronto. Nós temos hoje plantas frigoríficas no Brasil inteiro, reduzindo pela metade a sua capacidade de abate, não por uma questão de gestão, mas sim porque não tem gado para abater. Então, quem tem a mercadoria, ela realmente vale muito. E no mercado físico não para de subir, eu vou dar uma olhada no mercado futuro para saber como é que vem as posições sendo negociadas. Hoje vem com correção, nós temos aqui correção para boi gordo na B3, posições aqui recuando de leve entre 0,3% e 0,6%. Posição de novembro, negociada a R$ 288,95, é o destaque do Agricultura BR nessa posição que você vai acompanhando por aqui no programa. Outra posição que nós destacamos aqui com queda de 0,34% é dezembro, a R$ 292,90. Destacamos também janeiro, negociado a R$ 286 o valor da arroba, portanto, negociada a R$ 286. Essa posição aqui é bem interessante, queda de 0,69%. Posição para março em R$ 272,50. Esses são os números que nós destacamos aqui no Agricultura BR. E aí eu estou respondendo aqui algumas questões que vão chegando aqui de telespectadores na minha página pessoal. E o pessoal está perguntando muito a respeito da posição de maio. A posição de maio, ela tem o seu grau de importância porque é quando você tem a safra de boi entrando no mercado nacional. Só respondendo aqui as pessoas, aqui vou acompanhando, você sabe que eu estou conversando aqui com o pessoal, você pode mandar mensagem para mim também de maneira direta, e daqui a pouco a equipe já vai providenciar isso. Vamos dar uma olhada na posição de maio, é quando nós temos essa entrada de safra do Brasil com um pouco mais de intensidade. Mas você vê ali janeiro, com um valor de referência para a arroba do boi 272, você pode colocar mais valor em cima, né? Realmente o mercado futuro tem poucos pecuaristas que participam, né? Tem pouco pecuarista, você tem muito banco, você tem algumas indústrias também frigoríficas participando, mas você tem pouco o elo da produção participando ali. Então é uma referência que às vezes pode ser interessante se você conseguir identificar ali o seu custo de produção e travar negócios. Então para alguns pode ser interessante, mas é uma referência só, olha o preço, está 272, não é nada mal para janeiro. Provavelmente em janeiro esse valor vai ser bem mais alto no país. Vamos saber agora das estimativas para exportação no mês de novembro. E a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, acredita em embarques de 4.149.000 toneladas de milho. Em relação à soja, vai ficar abaixo de 700.000 toneladas, porque não tem soja no Brasil. Vamos dar uma olhada agora o que acontece com os números de acordo com a ANEC. Você vê aqui milho com recuo também, tá? Porque também não tem milho.
Não adianta achar que tem milho, porque não tem. 4.149.000 toneladas, para ser bem preciso, é a estimativa da ANEC. Farelo de soja, 1.208.000 toneladas, é o que deve ocorrer. Então, abaixo, né, bem abaixo daquilo que ocorria no último mês, que era 1.300.000. E aqui, 688.000 toneladas para soja. Aí, realmente, porque não tem a soja, de acordo com a ANEC, teve embarques de 2.173.000 toneladas em outubro, vindo para 688.000, aí é uma queda bem forte em relação ao mês de outubro, mas refletindo a falta do produto no país, que já está importando, está sendo necessário importar soja para conseguir manter as atividades da indústria brasileira. Hoje é quinta-feira e, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. E na última semana, encerrada em 29 de outubro, os embarques totalizaram 1.530.000 toneladas de soja, cerca de 100.000 toneladas abaixo da semana encerrada no último dia 22 de outubro. Teve um recuo, teve alguns cancelamentos, cancelamento pouco, aí, casa de 25, 26 mil toneladas. Vamos dar uma olhada como é que ficou o quadro norte-americano. Olha só, na semana, 1.530.522 toneladas foram comercializadas pelos Estados Unidos. A China comprou 810.700 toneladas. Na safra, os norte-americanos totalizam 48.500.000 toneladas de soja vendidas. A meta de exportação para os norte-americanos é de 59.870.000 toneladas, é o que você acompanha aqui no Agricultura BR, que vai trazendo para você aqui informações a respeito do que acontece no mercado internacional. Vou continuar falando a respeito do que acontece em relação aos Estados Unidos, porque o Departamento de Agricultura norte-americano lançou também hoje um relatório, aqueles levantamentos, aquelas comunicações diárias de vendas de exportadores privados, e teve a comercialização de 106.000 toneladas de sorgo para a China e 33.000 toneladas de soja que foram vendidas para a Índia. Falando agora de mercado futuro de soja, lá na Bolsa de Chicago, o cenário é positivo. Na verdade, e aí eu sei que entre os produtores rurais brasileiros, muita gente simpatiza com Donald Trump, mas o importante aqui é falar o que acontece no mercado e no mercado internacional. Quando nós falamos da operação de bolsas, tanto de commodities agrícolas quanto de mercado financeiro, a precificação da provável, virtual eleição do Joe Biden é vista como um cenário positivo para essas negociações, tanto com grãos quanto também em relação às ações nas mais diversificadas bolsas no mundo. Hoje vinha com outra alta forte soja em Chicago, essa alta é muito forte. Olha o que está acontecendo agora. Olha o que está acontecendo, presta atenção nas posições de janeiro e março. Há quantos meses você não vê posição em Chicago acima de 11 dólares. 11 dólares vai batendo o bushel de soja neste momento nas posições de janeiro e março na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Isso fecha preço aqui no Brasil. Olha só, posição de janeiro, 11 dólares, 8 centes mais 2 o bushel. Essa alta de 22 pontos aqui representa 2% de alta cravados. Vai subindo 2%, posição de janeiro. Neste momento, o mercado agrícola internacional vai precificando a situação aí da mudança provável de presidência nos Estados Unidos e precificando de uma maneira positiva no mercado agrícola. Março, 11 dólares, 3 centes o bushel, sobe mais de 2% neste momento, sobe um pouquinho mais, 2,04%. Aqui está o meu amigo Presidente Luiz aqui no estúdio me ajudando a fazer o cálculo. Temos aqui a posição de maio a 10 dólares 97 centes mais 6 o bushel, também subindo um pouco mais de 2% e quase 2% de alta também na posição de julho a 10 dólares 94 centes
por bushel, posições então já alcançando um novo patamar, com soja em Chicago chegando próximo ou passando de 11 dólares o bushel no mais curto prazo. Isso é realmente de ficar de olho, é um novo cenário que vai se desenhando também no mercado agrícola. Esse novo cenário, ele também está sendo construído no mercado financeiro em relação ao dólar. Veja que o dólar continua na sua movimentação de recuo, queda de 1,61% para o dólar, R$ 5,56 mais 2 é o que nós temos para o dólar, 5,56 mais 2, queda forte, queda de 1,61%, aí as quedas para o dólar são sequenciais, e é o que eu estava dizendo, né? Há muito tempo eu não dou uma notícia de soja negociada em Chicago acima de 11 dólares o bushel. O Pulga também não, né? Ele também que fala sobre o assunto. O Pulga está comigo aqui. Se o Pulga estiver me ouvindo, acho que ele não está me ouvindo neste momento. Está ouvindo sim, Pulga? Pulga, soja em Chicago no curto prazo aí já está acima de 11 dólares. Há uma movimentação não só do mercado financeiro, que vem precificando a situação atual, mas o mercado agrícola também precifica o que vem ocorrendo e os valores vão subindo. Walter Pulga Júnior, como é que vem se posicionando então o mercado financeiro, principalmente o dólar? O dólar vai caindo forte de novo, 1,6% de queda neste momento. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Fabiano, é importante notar que quando o real tem desvalorização frente ao dólar, lógico, as nossas exportações acabam ganhando vantagem, né, no mercado internacional. O mesmo ocorre quando o dólar se desvaloriza. A provável eleição de Joe Biden nos Estados Unidos traz, de fato, uma desvalorização para o dólar frente a outras moedas. E, lógico, isso provoca aí um reajuste nos preços de negociação de diferentes produtos, inclusive de produtos agrícolas, né? E a perspectiva de que os Estados Unidos podem aumentar suas exportações na medida em que ganham competitividade no mercado internacional. Fora isso, aqueles solavancos causados normalmente pelo presidente Donald Trump no mercado, essa guerra comercial com a China, trazem muita insegurança para as empresas em todo o mundo, né? Em relação a investimentos, restrições. Bom, com Joe Biden, a perspectiva, pelo menos, é de uma calma maior, né? Uma calmaria no mercado. E essa calmaria faz com que as empresas se reposicionem. Por isso nós temos hoje o dólar em baixa, não só frente ao real, mas frente a outras moedas do mundo. Frente ao real, o dólar perde mais de 1,60% agora, cai para R$ 5,55. Ainda muito alto para quem esperava, pelo menos o dólar chegar até o final do ano na faixa de 5,25. Mas já vem cedendo, segundo dia consecutivo de fortes baixas para o dólar frente ao real. Agora, o que acontece no mercado, segundo Ricardo Gomes da Silva, superintendente da Correparte Corretora, é que a desvalorização nos mercados internacionais contra moedas, inclusive de países ricos, né, e de países emergentes, mostra um ambiente positivo que faz com que os investidores saiam do dólar e corram para o mercado de risco. E isso traz, lógico, mudanças no mercado de bolsa. Veja, as bolsas disparam em todo o mundo. Então, desde o início da manhã, aliás, desde ontem, nós já temos as bolsas em todo o mundo no movimento de alta. É como dizemos no jargão do mercado, verde na tela, né? Para alguns, céu azul, céu de brigadeiro. Alta para as bolsas, para os principais índices das bolsas da Europa, também alta para as bolsas nos Estados Unidos. O mercado reage com alta de mais de 2% no índice Nasdaq. Standard & Poor's 500, que é outro índice de referência para o mercado americano, sobe 2,24%, não é diferente para o índice Bovespa. Nosso índice Bovespa, já por volta das 10 horas da manhã, logo depois da abertura, já subia quase 1%. E sobe mais de 1,5%. Nosso índice Bovespa já deve, ainda hoje, tocar a faixa aí dos 100 mil pontos. Chegou aos 99.987 pontos. Por pouco não chegou ali nos 100 mil pontos. Ou seja, há uma reação positiva no mercado. Em que pese algumas mudanças que podemos ter na relação entre Brasil e Estados Unidos, com a provável eleição, né? Muito provável eleição de Joe Biden, a relação com o governo americano, entre governo americano e governo brasileiro, vai depender mais de algumas ações no que diz respeito a controle do meio ambiente. Quem tocava nesse assunto
era a presidente da Câmara Americana de Comércio, a Débora Vieitas. Ela dizia que um discurso de boa vontade dos dois lados deve afastar qualquer clima de desconfiança mútua, apesar da clara posição do presidente Jair Bolsonaro de apoio a Donald Trump. Por que é importante o pronunciamento da presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos? É que a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos é a maior Câmara de Comércio entre as 117 câmaras comerciais que os Estados Unidos têm em todo o mundo, né? São mais de 101 anos de existência. Então, posicionamento da Câmara de Comércio Brasil, Estados Unidos, é muito importante. E não há, a princípio, nenhuma grande restrição entre as negociações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. É o que sinaliza a presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Para a tranquilidade de muitos empresários brasileiros, não, Fabiano? É com você. Sem dúvida, Walter Puga, você fica conosco, porque aqui tem uma informação do Ministério da Agricultura, porque vai ter pena agora para a chamada venda casada. Aliás, esse negócio da venda casada, principalmente no mercado bancário, mercado financeiro, os bancos têm atrelado produtos quando vão dispor de recursos de financiamento, e muitos desses recursos vêm do próprio governo. E agora vai ter pena para quem faz isso, Walter Puga. Como é que vai funcionar isso? Bom, Fabiano, é importante ressaltar que essa é uma luta da Confederação Nacional de Agricultura já de alguns anos. Um acordo chegou a ser feito com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, para diminuir as reclamações de produtores rurais com a chamada venda casada, né? Títulos de capitalização, seguro, abertura de conta, investimentos para obtenção de financiamento, essa chamada venda casada, né? No comércio isso existe com muitas empresas e ela é condenável pela legislação brasileira. Agora, não há como, vamos dizer assim, pressionar 100% diante de denúncias que não são feitas pelos produtores. Muitas vezes os produtores rurais receiam denunciar e terem suas contas com restrições nos bancos, nas casas bancárias. Mas o fato é que é o seguinte: o que os produtores relatam, e o Ministério da Agricultura apurou e a CNA também, é que o principal casamento que ocorreu desde julho para cá, por exemplo, é a venda de títulos de capitalização no momento da liberação do crédito rural pelos bancos. Isso representou, para ter uma ideia, 42% das denúncias que chegaram naquela plataforma que a CNA criou para receber denúncias anônimas de pressão, por exemplo, de bancos sobre financiamento para produtor rural. Aparecem também reclamações sobre aplicações financeiras, CDB, consórcio, seguro de vida, e principalmente essas reclamações vêm das regiões Sul e Sudeste, que registraram o maior número de denúncias, né? Agora, o que pretende a ministra Tereza Cristina, com o apoio dos seus técnicos lá no Ministério da Agricultura? Elevar a pena para a prática de venda casada. Ou seja, agora não serão punidas apenas as instituições em caso de comprovação de venda casada. Hoje as multas podem chegar até 10 milhões de reais se for comprovado que um banco, por exemplo, fez uma venda casada, forçou uma venda casada. O Ministério da Agricultura quer agora responsabilizar não só a instituição, com uma multa, como é comum, mas também as pessoas. E mais, prisão de 2 até 6 anos para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Queremos equiparar a venda casada, disse um consultor, um assessor do Ministério da Agricultura, com aquele desvio de finalidade, que é quando o mutuário pega dinheiro do Estado e usa para outra coisa. Ou seja, eles querem, na verdade, pressionar para que haja a interpretação de um crime financeiro. Isso é muito importante, né? Por isso, vamos alterar a lei de subvenção para responsabilizar os administradores dos bancos. Ou seja, há agora a intenção clara do Ministério da Agricultura de aumentar a pena para a prática da venda casada para evitar, né, pressão sobre o produtor rural quando ele precisa de financiamento. Atualmente, a venda casada, eu vou lembrar,
ela é punida, pode gerar uma multa de até 10 milhões de reais para a instituição financeira que promover. Mas as demandas menores, como se sabe, vão parar no PROCON, né? Nas entidades dos governos estaduais que atendem reclamações de consumidor. Agora, são muitas reclamações, viu, Fabiano? Para se ter uma ideia, olha, de janeiro a julho foram quase 168 mil reclamações contra bancos e financeiras registrados pelo Ministério da Justiça. Portanto, é um assunto grave no país, a venda casada preocupa e atinge muito produtores rurais que dependem de financiamento para trabalhar. O Ministério está numa luta agora junto com a CNA para aumentar a pena para quem praticar a venda casada. A situação deve melhorar com esse aumento de pressão. É o que se espera. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. Esse é um assunto muito sério. Essa é uma reclamação recorrente. Ela ocorre todo ano. Teve até uma redução. Venda casada no Brasil é algo grave. Acontece demais com o produtor rural. Aliás, acontece com qualquer tomador de crédito no Brasil. Tá? Mas é que com a produção rural, aqui nós trabalhamos no Canal do Boi, é uma demanda da CNA, tá? Com a atuação com o Ministério da Agricultura, mas ocorre com qualquer tomador de crédito, é um tipo de situação criada pelos bancos, pressionam seus funcionários e eles acabam fazendo isso também junto ao produtor rural. E as reclamações em PROCON são realmente muito fortes em todos os estados produtores rurais. A gente continua acompanhando o que deve acontecer em relação a isso, mas é importante que ocorra. Vamos falar de soja nos portos agora, nós vamos trazer um valor de referência lá para o ano que vem agora. Veja só que a Grãos Corretora nos traz os valores para entrega em fevereiro do ano que vem. Entrega em fevereiro de 2021, portanto, já tem que ser, né? Porque não tem mais soja. Então, é a safra 2021 saindo do Brasil. Portos de Santos e Paranaguá, R$ 142,00 a saca de 60 quilos. É que eu destaco para você, R$ 142,00 nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora, com entrega em fevereiro de 2021. Vou trazer agora uma entrevista. Nesta última quarta-feira, nós trouxemos duas entrevistas importantes com dois economistas, chefes em suas empresas de área de atuação. Trouxemos ao vivo, na segunda edição de ontem, a Camila Abdelmalak, que falava a respeito dos efeitos sobre dólar, mercado financeiro, sobre a eleição, provável eleição, troca de presidência e com a eleição do candidato democrata nos Estados Unidos. Jason Vieira, na edição 3 do Agricultura BR, nesta última quarta-feira, às 16 horas, também falava sobre o mesmo assunto. Eu vou trazer essa entrevista com o Jason agora, porque ele pontua o fator dólar, moeda e por que, em relação a esses elementos, há uma expectativa de uma queda para dólar e até entrada de capital estrangeiro de volta no Brasil. É o que você vai acompanhar nessa entrevista que ele concedeu a Sarah Kirchhoff. Isso mesmo, Jason Vieira da Infinity Asset, economista-chefe que inclusive já morou nos Estados Unidos, em Nova York, por 3 anos e vai fazer uma avaliação dos 2 possíveis cenários aí das eleições presidenciais nos Estados Unidos para a economia norte-americana e também dos possíveis impactos aqui para a nossa economia no Brasil. Jason, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi. Muito obrigado. Jason, então quais são as observações aí no cenário? Se continuar o Donald Trump, pouca coisa deve mudar, né? Mas se tiver a eleição de fato do Biden, o que muda para a economia lá dos Estados Unidos e qual é o possível impacto aqui para o Brasil? Em curto prazo ainda não há muita certeza do que pode mudar. O que pode mudar talvez com o Biden como presidente seja uma mudança em relação à retórica com a China, ainda que seja uma retórica mais suprapartidária do que efetivamente uma retórica só conectada à questão comercial. Pode mudar um pouco também a questão dos estímulos. Isso deve, na verdade, mudar muito pouco, porque os dois candidatos são mais afáveis a ceder esse tipo de estímulos à população, como tem sido feito nesse momento. E o que talvez mude é, na perspectiva de Biden vencedor, é a questão de impostos, mas isso efetivamente afeta a economia americana, afeta os Estados Unidos. A dúvida é o quanto efetivamente, porque aumentos de impostos passados por parte de democratas também não geraram tantos efeitos negativos. Biden vai pegar uma situação muito difícil, parecido com o que Obama pegou lá atrás, ou seja, uma situação, uma externalidade muito grande, um problema muito grande que ultrapassa
meramente a questão econômica, que obviamente lá atrás era a crise das hipotecas, e agora, efetivamente, é a crise da pandemia. Agora, para mercados emergentes, pode ser que seja mais positivo, inclusive, o Biden do que o Trump, e nisso o Brasil pode se beneficiar. E para o mercado global, de um modo geral, dá para perceber que no início, agora antes das eleições, o mercado tinha um candidato preferido que era o Trump. Mas isso foi mudando ao longo do tempo, né? Isso porque o mercado, na verdade, ele quer alguém que sinalize uma nova injeção na economia norte-americana para conter os impactos justamente da pandemia do coronavírus, né? Então agora o candidato preferido vai ser o que fizer isso de fato, né? Na verdade, não tem muito essa questão de candidato preferido para o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é a epítome do capitalismo, e o capitalismo, na verdade, ele é um ente amorfo, ele se adapta a qualquer situação, a qualquer localização geográfica, ele é diferente em cada lugar do mundo, e é mesmo assim também nos Estados Unidos, ou seja, a entrada do Biden, haveria uma preferência pelo Trump, exatamente pelo foco da questão dos impostos. Trump foi alguém que baixou muitos impostos corporativos e beneficiou muitas empresas, e se considerando empresas listadas em bolsa, talvez nesse sentido, parte do mercado preferisse Trump. Mas Trump é alguém que trouxe ruído demais para o mercado durante esses anos todos. Nós que somos consumidores ávidos de informação diária e de informação primária, ou seja, nós vamos direto nas fontes, tudo, é muito difícil, é muito cansativo, chega a ser exaustivo estar sempre ali com alguma discussão à toa, inútil, ou alguma coisa que possa trazer uma polêmica. Então, de repente, o mercado que agora acha que possa ser ruim o Biden, de repente, com alguém gerando menos ruído, pelo menos nos próximos 4 anos, soe muito provavelmente algo mais salutar para o mercado financeiro. Agora, o que a gente consegue observar durante esses 2 dias aí, né, de apuração já, é a questão da alta nas bolsas de valores aqui no Brasil, inclusive, né? O Ibovespa com altas acima de 1%, 2% também. Sim, os mercados, como eu falei, os mercados vão se adaptando. Então, neste momento, está se adaptando à vitória do Biden, está se adaptando à perspectiva de que o Biden vai ser alguém que vai injetar recursos na economia, e como nós estamos com um mercado bastante estímulo dependente, muito provavelmente ele vai considerar bem a hora que houver a questão, a finalização. O problema é se houver judicialização, se houver alguma coisa nesse sentido, que pode atrapalhar bastante, mas é só a volatilidade de curto prazo, depois o mercado se readapta de novo. Tá certo, Jason. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Esse foi então Jason Vieira, a gente fica por aqui, é com vocês. O assunto é milho, e o Departamento de Agricultura norte-americano, em seu relatório de vendas e exportações, apresentado na manhã desta quinta-feira, trouxe vendas mais elevadas para o cereal, 2.610.000 toneladas na semana encerrada no dia 29 de outubro, uma alta de 17% frente à semana anterior e também frente à média das últimas 5 semanas, bem acelerada a venda de milho norte-americano, que vai disparando no mercado internacional. Milho lá em Chicago vinha com uma alta, a nossa produtora aqui, coordenadora Naira Pache, vinha trazendo aqui o destaque em relação ao milho. Você vê aqui para nós, é isso mesmo, milho no curto prazo subindo agora 2,6%, 2,6% de alta para o milho, a $4,15 mais 2 o bushel. Março também sobe bem, vem subindo quase 2% a $4,19 mais 6 por bushel. Maio, 4,22, 1,8% de alta. Posição de julho, $4,22 mais 6, 1,7% de alta para o milho aí nessa posição de julho. É o que o Agricultura BR destaca para você. Valores negociados no mercado futuro. Nesse momento, o mercado agrícola norte-americano no mercado futuro dispara por conta dos efeitos da possível eleição também do Joe Biden, candidato democrata nos Estados Unidos, além dos parâmetros naturais do negócio. Tanto para a soja quanto para milho, demanda internacional é muito alta e falta produto no mundo.
Em 2020, as exportações de carne suína seguem subindo e subindo muito forte. Você vai ver agora como é que vem sendo trabalhada a cadeia produtiva no estado de Mato Grosso do Sul, na reportagem de José Cunha. A peste suína africana segue assolando países da Ásia, principalmente a China, maior produtor e consumidor mundial da proteína. E por esse motivo, a demanda pela importação de carne suína produzida no Brasil tem registrado nos últimos meses um crescimento importante para o setor. Aquela região sempre foi a maior consumidora de carne suína do mundo e, por exemplo, a China é o maior, continua sendo o maior produtor de carne suína, mas teve uma redução da sua produção da ordem de 20 milhões de toneladas nesses últimos 2 anos. Se a gente pensar, e fazendo uma conta grosso modo aqui, que a produção mundial gira em torno das 100 milhões de toneladas de carne suína por ano, a gente perdeu, o mundo perdeu 1/5 dessa produção. Então, com isso, esse quadro, e a gente sabe que tem toda uma dificuldade para a reconstrução dessas cadeias, ainda que estejam ocorrendo vários investimentos lá na China, mas a gente sabe que isso não é de um dia para o outro. Então, para os próximos anos, talvez aí para os próximos 2 anos, a gente vê um cenário de manutenção de exportações forte por parte do Brasil e não só. Todos os países hoje que são exportadores têm feito volumes interessantes para aquela região. Além dos chineses, outros mercados asiáticos que antes vinham com volumes menores nas importações de carne suína brasileira também aumentaram suas compras no país. Aumentamos volumes para o Vietnã, aumentamos volumes para Singapura, para as Filipinas, para uma série de destinos que tem levado a nossa carne suína, muito em função dessa redução dos rebanhos que tem ocorrido principalmente naquela região. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de carne suína devem crescer até 33% em 2020, na comparação com o ano passado, com perspectiva de chegar a 1 milhão de toneladas embarcadas. Números que, se confirmados, comprovarão um momento histórico da suinocultura brasileira. Para os produtores, proprietários de granjas, as perspectivas são muito animadoras. Nós estamos numa expectativa muito boa. Penso que daqui até o final do ano deverá ter uma demanda ainda maior de suínos do que já estamos tendo e preços jamais vistos. Já estamos tendo preços jamais vistos, mas acredito que vai ser ainda melhor. E mesmo com os custos de produção um pouco mais elevados, graças ao aumento na demanda, a atividade tem tido uma boa rentabilidade. Bastante rentável, apesar do milho e o farelo do soja estarem em preços bastante elevados, mas mesmo assim a margem de lucro para o produtor ainda tem sido bem melhor do que em relação ao ano passado. Diante de tão bons resultados, o cenário atual é cada vez mais positivo para suinocultores, indústrias frigoríficas e para o país, que busca ainda por novos mercados. É importante dizer que existe todo um trabalho hoje muito forte, liderado pelo governo e com o apoio da BPA e das empresas associadas, de também se buscar novos mercados. A gente vê aí talvez o mercado do Canadá daqui a pouco se abrindo para as exportações brasileiras. É um mercado interessante para entrar de maneira complementar com alguns cortes, como a barriga suína, a costela. São todos os mercados que a gente vem trabalhando, o México, o Peru, enfim. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, José Cunha. Análise de solo laboratorial é o que nós vamos ver agora, é uma das principais ferramentas para saber como é que está a qualidade do solo. Você vai ver como é que esse trabalho está sendo feito no norte do Mato Grosso, na reportagem de Valdir Pacheco. Plantar e colher, quanto mais, melhor. Para atingir altas produtividades, já não dá mais para contar com a sorte. O produtor deve conhecer cada canto da sua propriedade e se utilizar de novas ferramentas tecnológicas, e a análise de solo é uma delas. A análise de solo é de fundamental importância para que o produtor consiga diagnosticar as condições de fertilidade, o tipo de nutrientes e a quantidade que o solo precisa. A análise de solo, como ela é feita, ela entrega informações dos macronutrientes e micronutrientes, além do percentual, no caso da textura do solo, que é o percentual de argila, areia e silt, que são informações extremamente importantes para que você faça uma adubação mais assertiva. Quando a gente trabalha a parte de quantificação das análises de solo, para fósforo, seja ele meliche ou resina,
são fósforos disponíveis para as plantas. Então, o que nós entregamos numa análise de solo é o que a planta enxerga. Então, a análise de solo, ela está correlacionada com os processos metabólicos das plantas e essa avaliação, essa quantificação, ela acontece e apresenta a maior correlação com a capacidade produtiva das plantas. Então, quando a gente extrai fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, que indica a acidez do solo e a necessidade de calagem, os próprios pHs que indicam a acidez do solo, teor de matéria orgânica, teor de boro, cobre, ferro, manganês, zinco, são os principais nutrientes que nós temos para a planta em relação a aproveitamento e em relação à nutrição para fins de produtividade. Então, a análise de solo, ela vai te dar as bases e as informações necessárias para que você consiga fazer uma adubação correta e, consequentemente, uma maior produtividade e uma melhor produtividade. Claro que existem os fatores climáticos que interferem diretamente nessa sistemática, mas você fazendo bem feito a parte de base, de adubação de base, as chances de você ter uma máxima produção, elas são as maiores possíveis. Através da análise foliar, é possível saber se a adubação de base foi muito bem feita. A partir desse momento, você tem o trabalho de semear a planta e essa condução do crescimento ao seu desenvolvimento, ao seu período vegetativo, reprodutivo e depois a sua senescência, nós conseguimos fazer uma avaliação da análise da planta para fins de teores nutricionais. Essa é a análise foliar. A análise foliar, nós faremos a quantificação dos teores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, manganês, zinco e algum outro nutriente, algum outro mineral de importância. Com a análise foliar, nós validamos todas as práticas que nós fizemos na análise de solo e todas as correções que nós fizemos em relação à aplicação de calcário, fósforo e potássio, elas vão dar condições para as plantas de se desenvolverem. Na análise de folha, a gente verifica se tudo isso foi feito de maneira eficiente e, dependendo da época, da agilidade do laboratório com a entrega da análise, ainda há tempo de fazer alguma correção pontual. Mas, principalmente, a análise foliar, ela é utilizada para você fazer um acompanhamento do que foi a sua adubação de base. Se ela foi bem feita, a análise foliar vai te entregar teores em níveis de planta, em níveis das folhas, que pressupõe que a planta está bem nutrida. E a partir dali, você vai fazer o monitoramento, e aí entra a parte de pragas e doenças. E nessa parte de pragas e doenças, a gente pode fazer uma avaliação nematológica, caso as plantas apresentem algum comportamento de anomalia, um porte mais baixo, ou mesmo um escurecimento das raízes, que você consegue verificar isso in loco, que entra na parte de diagnóstico nematológico e entra na parte patológica, que estão relacionados com as análises de planta. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. O assunto por aqui agora é o mercado do café. Começo pelo mercado do café arábica, negociações na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo como é que vem o curto prazo. Neste momento por lá vem subindo. Nós temos aqui a posição de dezembro a $1 400 mais 60 libra-peso. Março $1 700 mais 10 por libra-peso. Maio a $1 800 mais 75 e a posição de julho a $1 10 centes mais 45 por libra-peso. São os negócios que destaco agora com café arábica em Nova York.
Café Robusta agora é o destaque do Agricultura BR, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon do Brasil. Veja como é que vem os negócios, hoje subindo bem. Posição de mais curto prazo é janeiro, com alta de 2%, com 1.319 dólares a tonelada. Posição de março, 1.334 dólares a tonelada, alta de 1,59%. 1,5% de alta na posição de maio, a 1.346 dólares. E a posição de julho, a 1.361 dólares, elevação de 1,56%. São os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. E começaram nesta semana as competições do Campeonato do Potro do Futuro e também Laço Comprido da raça quarto de milha. Aliás, é um esporte que eu gosto muito. Tem acontecido aqui no Mato Grosso do Sul por conta das questões ligadas ao Covid, sem público. Você vai acompanhar como é que vem o desempenho nas provas na reportagem de Vinícius Souza. Mais uma vez, Campo Grande é palco do circuito de provas do cavalo quarto de milha. A raça é muito conhecida pela rusticidade e velocidade dos animais. Como prova disso, chegamos à 15ª edição do Potro do Futuro e Campeonato Nacional do Laço Comprido. O quarto de milha ele já é tradicional aqui da nossa região, pelo esporte que é o laço comprido, né? E também o laço comprido técnico que vem da BQM. E também o mercado tem uma procura muito grande. No caso, igual agora vamos ter leilões dentro do evento. Isso mostra a força do quarto de milha dentro do estado e tradição também da raça. Dessa vez, a 15ª edição do evento foi um pouco diferente de tudo que aconteceu nos últimos anos. O público não pôde comparecer por causa da pandemia do coronavírus. Mesmo assim, as expectativas para o evento são altas e o número de inscrições superou 2019. Comparado ao ano de 2019, obtivemos aí um aumento de 12% no total das inscrições. Em vista da pandemia aí, pegou a gente tá bem, como é que se diz, bem animada aí em questão dos números. Então, mostra mais uma vez a força do quarto de milha no estado. Seguindo todos os protocolos de segurança, as provas neste ano não foram abertas ao público. As categorias tanto amadoras quanto as profissionais se prepararam muito para garantirem bons resultados nas provas. O cuidado do competidor é um esporte que não demanda um nível físico muito intenso, mas é claro que é importante que a gente tome alguns cuidados, né, conheça o animal que está montando, tenha uma base de equitação razoável para que se evite lesão tanto na gente como competidor quanto nos animais também, em virtude de uma postura mal equivocada ou da utilização incorreta de um equipamento. O diferencial foi justamente promover um evento se readaptando às novas regras de sanidade, tudo para garantir qualidade e segurança aos competidores. Trazemos em destaque agora informações a respeito do desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, passando pela logística, produção de grãos e de carnes de pequenos, médios e grandes produtores. Para falar sobre esse tema, eu recebo em nossos estúdios o secretário do governo, Eduardo Riedel. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Canal do Boi, na Agricultura BR. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço a presença aqui na Agricultura BR. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Vou começar falando sobre um tema que tem agitado bastante o país, porque temos tido algumas soluções melhores em relação à logística. Isso eu falo desde a região norte do país, saída de produtos no Mato Grosso via os portos do Arco Norte, e aqui no Mato Grosso do Sul, boas propostas
que estão sendo encaminhadas, principalmente em relação a linhas de ferro, saindo de Maracaju e também indo para São Paulo e outros destinos. Como é que isso tem funcionado, secretário? Fabiano, a gente sempre entendeu a logística como essencial para a competitividade de um setor que é um dos principais para a economia do Mato Grosso do Sul e do Brasil, né, que é o da produção agropecuária, industrialização. E nós sempre perdemos espaço justamente na dificuldade logística. E aqui no Mato Grosso do Sul nós enxergamos algumas oportunidades e fomos buscar. Né? A exemplo, primeiro, nas hidrovias, nós temos 2 rios, né, nas laterais do estado, leste e oeste, Paraná e Paraguai, e acionamos os portos do Rio Paraguai. Esse foi um trabalho longo, intenso, que junto com a Bioceânica, ela cria um diferencial muito importante para a exportação de grãos, principalmente, e importação, né, de alguns insumos de matéria-prima via barcaça vindo lá de baixo, do sul do continente, e é uma oportunidade importante que já está em acontecimento, em andamento. E a outra é a reestruturação dessa malha ferroviária que você mencionou, que ela é fundamental. E esse é um trabalho de muita dedicação do próprio governador, junto ao ministro Tarcísio, porque havia necessidade de reformar a concessão, né, desse trecho que a gente chama da Ferroeste, que vem lá de Bauru, Três Lagoas, Campo Grande, vai até Corumbá. E liga, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o embaixador da Bolívia, liga com a ferrovia que cruza a Bolívia e vai para os portos do Chile, né, ou do Peru, mas no caso a linha mais interessante é para os portos do Chile. E a gente precisa renovar essa concessão, o governo federal fazer isso, e necessitava a renovação do tramo paulista, que foi feito, que é Bauru para baixo, até o porto de Santos, que vai ser aplicado um volume importante de recursos na duplicação daquele trecho. Aí você conecta o Mato Grosso do Sul, né, tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico. E outra importante iniciativa que nós estamos fazendo junto com o governo do Paraná é a ferrovia que você mencionou, saindo de Maracaju, indo para Cascavel via Guaíra, passando por Dourados, por Naviraí, toda aquela região do centro-sul do estado, principal região produtora de grãos, e ligando com o porto de Paranaguá. Veja que são eixos logísticos que se formam e que dão extrema competitividade para a nossa produção. E por que Maracaju? Porque Maracaju você tem a conexão com a Malha Oeste, com essa Bauru-Corumbá. Né? Você tem o tramo que sai de Campo Grande, vai até Ponta Porã, passando por Maracaju, e ali você tem um ponto de encontro entre essas duas iniciativas. Então, essa malha Bauru-Corumbá, ela historicamente ela era para transporte, principalmente de minérios. Sim, a partir desse momento, com esse ramal passando por Maracaju, ela ganha podendo chegar até Santos, ganha uma relevância muito maior. Sem dúvida, até porque hoje você tem minérios, você tem combustíveis, né, de vinda das refinarias de São Paulo, você pode trabalhar com fertilizantes, tanto da vinda da Bolívia quanto do Porto de Santos. Então, o importante para a ferrovia é o volume de carga, né? E esse volume de ida e volta de maneira constante é o que viabiliza a possibilidade de ferrovia. O minério de Corumbá é extremamente importante e aí precisa da modernização, né, dessa ferrovia para ela fazer frente a toda essa necessidade. E é interessante porque o Mato Grosso do Sul tem passado por um crescimento muito grande nas áreas agrícolas e isso tem demandado cada vez mais uma estrutura logística, porque os volumes são muito grandes, tanto de vinda de insumo quanto de exportação de produtos. E nesse sentido, as ferrovias são um instrumento extremamente necessário para a nossa competitividade, para o nosso desenvolvimento. Essas ações, nas duas ferrovias que você citou, secretário, tem envolvimento, no caso do Estado do Paraná, com o governo do Estado do Paraná, em relação à ferrovia Corumbá-Bauru e a sua sequência, Estado de São Paulo e governo federal. Exatamente. Na verdade, a concessão do trecho que atravessa o Mato Grosso do Sul, ela é já feita e precisa de uma renovação para o investimento.
porque senão nenhum privado vai colocar esse investimento. E o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, está diretamente envolvido nesse processo e teve agora a renovação da concessão lá do tramo paulista. E isso viabiliza a nossa aqui. Então a gente vem acompanhando, discutindo isso no TCU, no Ministério, com as empresas envolvidas e interessadas nesse processo. E a partir do momento que definiu a situação em São Paulo, abre-se essa oportunidade, essa janela para avançar aqui. E no caso da Ferroeste, Maracaju, Paraná, Porto de Paranaguá, é com o governo do Paraná, que fez uma concessão da propriedade que eles têm lá no trecho do Paraná, parte é privado, parte é concessão, e já pedimos o EVTEA, o conjunto de todo o trajeto da ferrovia, para poder fazer a concessão integrada dela. Esse é um trabalho que o governo do estado de Mato Grosso do Sul está fazendo com o governo do governador Ratinho. Muito bem, secretário, uma revolução em termos de logística para o estado do Mato Grosso do Sul. Tem uma ótima localização geográfica, se pensar também no meio do Brasil, mas sempre teve problemas com a questão logística. Secretário, vamos mudar de assunto agora, porque nós vamos falar agora a respeito de culturas ou cadeias produtivas que não são as tradicionais que são trabalhadas no Mato Grosso do Sul, que é muito tradicional na cadeia produtiva da carne bovina, na soja, no milho, que estão aí ligadas. Mato Grosso do Sul tem conseguido desenvolver outras cadeias produtivas, como de suíno, de peixes, frangos e outras culturas que estão sendo trabalhadas no campo, secretário? Isso, Fabiana. Esses dias até eu participei de uma live com o ex-ministro amigo Roberto Rodrigues, deixo aqui um abraço a ele, e ele falou uma coisa que é bem verdade. Ele falou, olha, o Mato Grosso do Sul, ele precisa avançar cada vez mais na agregação de valor, na transformação. E essa é uma diretriz central nossa, por entender que essa modificação da matriz de produção, ela agrega muito em trazer empregos e renda e riquezas para o Estado. E a gente tem feito um trabalho muito forte nesse sentido. E aí a gente tem visto o crescimento e o desenvolvimento da atividade avícola, da atividade de suínos, falando em carnes, de pescados. E como que se fez isso? Vindo as cooperativas do Paraná para cá, trazendo indústrias de processamento, dando incentivos a toda a cadeia produtiva, porque nós temos condição de formação de matéria-prima, de pessoas qualificadas, de clima adequado. Então é uma questão de encaixar os atores dessa cadeia produtiva para se formar isso de uma maneira robusta, que é o que a gente vem fazendo. E aí alguns exemplos. Suíno, nós estamos com investimento de multiplicação de matrizes em Rio Verde, um projeto muito grande de expansão da Aurora. Nós temos aqui a cooperativa Alfa em Sidrolândia, vindo também com um projeto grande, e o FCO é um importante instrumento de crédito para essas iniciativas. Nós temos a duplicação do abatedouro da Seara em Dourados. Então veja que iniciativas que nós fomos buscar com as empresas privadas, elas vão se formando e impulsionando a atividade desde o produtor, seja ele de que tamanho for, pequeno, médio, ou projetos maiores, até industrialização, que gera muita agregação de valor ao nosso produto. Isso está acontecendo em aves e isso está acontecendo em peixes. Nós temos um potencial hídrico no estado e de produção de pescados muito positivo. Um dos maiores projetos de pescados do Brasil está aqui no Mato Grosso do Sul, lá em Silvíria, e tem dado um resultado fantástico. E outros estão vindo. Então, essa capacidade que o governo tem de promover incentivo e atrair esse capital, dando todo um ambiente de negócio mais ágil, mais rápido, licenças ambientais com responsabilidade, tudo isso faz com que o Mato Grosso do Sul tenha uma carteira de investimento muito importante, e principalmente num momento tão difícil aí da vida nacional para o nosso desenvolvimento. Você falou desse momento difícil para a vida nacional, tem atingido evidentemente a maior parte dos brasileiros e principalmente nas áreas urbanas, secretário. No campo, para produtores rurais, para quem trabalha com a produção rural direto ou indiretamente, você acredita que esse impacto foi menor? Falando claramente da pandemia e do Covid? Sim, eu acredito que sim. A gente atravessa um momento, e isso é global, não é só no Mato Grosso do Sul ou no Brasil, um momento importante para a agricultura, pela necessidade que as pessoas têm de se alimentar com qualidade e com originação. Nós assistimos o que aconteceu na China,
Nós estamos acompanhando a evolução da Índia, crescimento de renda, volume gigantesco de pessoas sendo inseridas na capacidade de consumo de uma alimentação melhor, e isso requer e forma uma demanda extremamente robusta. E o Brasil é dos poucos países que responde rapidamente a isso. E isso se refletiu no preço das commodities de uma maneira geral. Para falar de soja, de milho, da pecuária de corte, de leite, de alguns dos produtos grandes em relação à produção brasileira e que tem alimentado aí boa parte do mundo. E isso, consequentemente, melhora a capacidade de geração de renda do produtor, dos seus colaboradores, de toda a cadeia produtiva, das empresas que estão envolvidas nesse processo. Não à toa, a participação do agro no PIB brasileiro ela é muito expressiva, na balança comercial nem se fala, porque nós temos um volume de exportação bastante robusto, e na geração de emprego. Então, a pandemia ela trouxe uma série de problemas para alguns setores da economia, serviços principalmente, mas o agro ele vive um momento importante e foi menos afetado. Todos foram, de certa forma, de uma maneira ou de outra, mas em função dessa conjuntura global de alimentos, o agro foi menos afetado. Secretário, você colocou 2 pontos aqui a respeito do desenvolvimento do agronegócio e também das cadeias produtivas no estado de Mato Grosso do Sul, que vem de impacto ao que eu vou te perguntar agora. Tem uma pesquisa recente publicada pela Embrapa e que trouxe muita preocupação para quem teve acesso, que diz o seguinte, secretário: nos próximos 20 anos, quase a metade, 48,9% de produtores rurais devem deixar a atividade, porque não têm conseguido acompanhar os avanços tecnológicos, aquilo que está sendo trabalhado, e isso ocorre principalmente entre médios e pequenos produtores, ou quem tem médias e pequenas propriedades. É claro que a citação dessas cadeias produtivas sendo desenvolvidas traz uma solução, começa a desenvolver alguma solução para isso. Como pensar, modernizar esses produtores rurais que estão nessa situação, que podem sair do mercado em 20 anos? Fabiano, o que eu vou falar aqui pode até ser um pouco polêmico, né? Mas é um aprendizado que eu tenho e que eu tive, né, estudando e vendo um pouquinho o que aconteceu no mundo inteiro. E eu acho que no Brasil não vai ser diferente. Às vezes a gente tem um senso de preservação de um status quo, ou fala assim, vamos aumentar a participação do número de produtores rurais em termos da população. É inexorável a diminuição da população rural no Brasil e no mundo. Se nós temos 15% da nossa população hoje no campo, ela vai diminuir para daqui a 15, 20 anos sermos 5%. É uma tendência natural do ser humano e da humanidade irem para as cidades. Isso aconteceu na década de 70 com o êxodo rural e cada vez mais, quando as pessoas vão ganhando educação, vão ganhando capacidade de trabalho, principalmente nessa nova economia, é natural que elas migrem para buscar uma melhor condição de vida. E, por um outro lado, esse contingente de produtores que tem dificuldade de absorver as tecnologias e ficarem competitivas, elas vão perdendo capacidade de se manterem naquela situação. Então, é uma situação de mão dupla nesse sentido, que a tendência é com que pessoas saiam do campo e vão para a cidade. A China tem 50% da sua população no campo. Ano passado, pela primeira vez, essa curva se inverteu e está diminuindo também a população. 300 milhões de pessoas nos próximos 10 anos vão sair do campo para a cidade. E lá vai ficar 40, 30, 20. E vai chegando a tecnologia e dando competitividade para esse setor produtivo. A indústria perde pessoas ou demanda menos pessoas de trabalho para a capacidade tecnológica que chega substituindo pessoas. Novos empregos surgirão. E no agro não é diferente disso. Então a gente tem que olhar tudo isso com a responsabilidade de tentar fazer com que a propriedade e o proprietário, independente do tamanho, ele seja competitivo. E você faz isso com educação, capacitação e capacidade de crédito. Você não pode achar ruim, às vezes a pessoa foi para a cidade. Ela foi às vezes porque tem uma condição melhor de vida. E porque às vezes porque ela não conseguiu fazer a absorção de um pacote de tecnologia que lhe desse competitividade. Então, a gente tem que olhar esse cenário
E é preocupante quando a pessoa é expulsa, entre aspas, daquela situação, que ela não quer ir, ela é obrigada a sair, ela perdeu a condição que ela tinha, a capacidade que ela tem de produzir. E a Embrapa tem razão quando mostra claramente essa trajetória, porque ela conhece muito bem o arcabouço de tecnologias existentes e que muitas vezes não é adotado o básico. Então nós temos que convergir pesquisa, universidades, extensão rural, todos para aumentar a competitividade do microprodutor ao grande produtor. Não é porque é grande que não vai sair da atividade. Muitos vão sair da atividade. E não é porque é pequeno que vai sair também. Isso depende da capacidade de adoção de tecnologia e de gestão do seu negócio. E vai diminuir. Não sei se essa é boa ou má notícia, mas vai diminuir porque é um processo natural das sociedades que vão evoluindo. E o Brasil está evoluindo. Tá certo, secretário. Agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu que agradeço, Fabiano. Sempre um prazer vir aqui conversar com vocês e me colocar à disposição para a gente bater um papo sempre que possível. Um grande abraço. Acompanhe conosco agora como é que vem, nesse momento, as negociações com a arroba do boi gordo no mercado futuro. Agora, atendendo aqui os telespectadores que entraram em contato comigo durante o programa, vou trazer a posição de maio também. Pode jogar na tela, nós temos aqui, boi continua recuando hoje um dia de ajuste. Você vê aqui a posição de dezembro a R$ 292,90, a arroba do boi, caindo agora 0,34%. Janeiro, R$ 286,30, 0,59% de recuo. Março e maio a R$ 272,50, R$ 272,20. Não é nada mal, se você olha a posição de maio, pode voltar para o estúdio um pouco, deixa aqui na tela, R$ 272,20. Com a entrega de boi, safra de boi entrando, nada mal esse valor. De referência, a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, não é normal, não é tradicional ou cultural do pecuarista brasileiro negociar mercado futuro, bolsa com boi. A maior parte das negociações são por parte de instituições financeiras e também algumas indústrias frigoríficas, então é só uma referência mesmo em relação ao que pode acontecer. Normalmente, chegando lá, o valor acaba sendo um pouco melhor, mas é interessante ver um universo no qual você vai ter boi entrando no mercado a R$ 272,00 arroba, do jeito que está sendo precificado no momento na B3. Essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 16h10 no horário, 16 horas, né? Confundido o horário do meio-dia e também das 16 horas, portanto, ao vivo, terceira edição da Agricultura BR. Eu vejo vocês lá. A todos uma ótima tarde e até mais!